Os 7 chamados ignorados por Deus. Quem realmente não será alcançado? Às vezes, quando olhamos para o mundo ao nosso redor, surge uma pergunta inquietante dentro do nosso coração. Por que existem pessoas que parecem simplesmente não responder ao chamado divino, se Deus deseja que todos sejam salvos? Se sua misericórdia é infinita e seu amor abraça toda a humanidade, então por que algumas pessoas parecem caminhar numa rota contrária à vontade de Deus? Será que existem caminhos espirituais que, quando escolhidos, distanciam alguém definitivamente da salvação? Esta é uma questão profunda, desconfortável, mas absolutamente necessária, porque talvez, e digo isso com humildade e temor, talvez alguns de nós estejam, sem perceber, trilhando passos parecidos. E se neste exato momento a sua alma estiver ignorando um chamado que Deus tem feito repetidas vezes, e se houver sinais claros de alerta que nós insistimos em não enxergar, hoje vamos mergulhar em uma revelação séria, intensa e transformadora. Os 7 chamados que Deus faz, mas que muitos ignoram completamente, e por isso jamais experimentam a vida espiritual plena, a restauração e a salvação que Ele oferece. Este vídeo é para pessoas que desejam sinceridade espiritual, que não querem viver de aparências, que querem compreender profundamente o que realmente importa aos olhos do Senhor. Então respire, abra seu coração e fique comigo até o final. Algo neste conteúdo pode ser exatamente o que Deus está tentando te mostrar há muito tempo. Não subestime este momento. Antes de continuarmos, eu peço que você deixe um like, se inscreva no canal e escreva nos comentários: Senhor, fala comigo hoje. Isso não é apenas engajamento, é um ato público de fé, é uma porta espiritual que você abre, conscientemente dizendo: Deus, eu estou aqui e eu quero te ouvir. Agora vamos seguir, porque o que está por vir é profundo demais para ser interrompido. O primeiro chamado ignorado por muitos é o chamado ao arrependimento verdadeiro, não ao remorso, não ao peso na consciência, não ao sentimento de culpa momentâneo, mas ao arrependimento que transforma, que muda a direção, que exige renúncia. Muitas pessoas confundem arrependimento com emoção. Sentem algo no culto, choram na oração, reconhecem que erraram, mas não mudam. Não deixam o pecado, não rompem com aquilo que as destrói espiritualmente. Vivem um evangelho emocional, mas não um evangelho de decisão. E Deus chama de novo, chama mais uma vez. Mas chega um momento em que o coração se torna duro, frio, resistente. A pessoa diz que ama a Deus, mas ignora completamente o que Ele pede. Quantas vezes Deus te chamou ao arrependimento profundo? Quantas vezes você sentiu aquela voz dizendo: filho, filha, largue isso, abandone esse caminho, isso vai te destruir, mas você ignorou porque o prazer parecia maior que a verdade? Esse é um chamado ignorado que fecha portas espirituais. O segundo chamado que muitos desprezam é o chamado para ouvir, não apenas escutar com os ouvidos, mas ouvir com o coração. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas quantos realmente ouvem? Quantos não passam pelo culto como quem assiste um filme? Quantos não consomem a palavra sem permitir que ela consuma o pecado dentro deles? Deus fala através da palavra, através de acontecimentos, através de gente simples, através de sonhos, através de alertas, mas muitos tratam tudo isso como coincidência. Deus tenta se aproximar, mas a pessoa está ocupada demais, distraída demais, endurecida demais. Você ouve Deus ou apenas escuta o som das palavras? Porque a diferença entre os dois define destinos eternos. Talvez Deus já tenha falado com você dezenas de vezes sobre a mesma área da sua vida e você sabe disso, mas ainda assim insiste em ignorar. O terceiro chamado ignorado é o chamado à santidade. Sede santos,
porque eu sou santo. Não é conselho, não é sugestão, é ordem. Mas vivemos em um tempo em que muitos querem um evangelho conveniente, confortável, adaptado ao estilo de vida moderno. Querem Cristo, mas não querem carregá-lo. Querem salvação, mas não querem renúncia. Querem bênçãos, mas não querem compromisso. E o pior, alguns acreditam que podem enganar Deus com aparências, com discursos, com uma imagem piedosa nas redes sociais. Mas a pessoa que vive em santidade carrega frutos, frutos que revelam quem ela é quando ninguém está olhando. E Deus continua chamando: filho, separe-se do que te contamina, abandone o que te afasta de mim. Viva para mim. Mas muitos acham esse chamado pesado demais e o ignoram completamente. E é aqui que alguns se perdem. Não porque Deus não os quis salvar, mas porque rejeitaram a mudança interior que ele exigia. O quarto chamado ignorado é o chamado ao perdão. Um dos mais difíceis, um dos mais negligenciados, um dos mais decisivos. Muitas pessoas perdem sua caminhada espiritual, não por causa de pecados escandalosos, mas por causa de ressentimentos guardados, mágoas alimentadas, memórias que nunca foram entregues a Deus. O chamado para perdoar não é uma sugestão emocional, é uma libertação espiritual. Jesus deixou isso claro. Se você não perdoa, você não é perdoado. E muitas pessoas simplesmente ignoram isso. Acham que podem seguir em frente sem resolver as raízes da alma. Acham que podem orar pedindo bênçãos enquanto carregam um coração cheio de ódio. Deus chama ao perdão todos os dias. Mas muitos resistem porque preferem manter viva a memória da dor do que experimentar a cura que liberta. Talvez esse seja o chamado que você ignorou durante anos: perdoar alguém que te marcou profundamente. O quinto chamado desprezado é o chamado ao propósito. Quantas pessoas vivem a vida inteira sem descobrir o que Deus realmente queria que fossem? Quantas enterram talentos, sufocam chamados, silenciam dons? Deus coloca um fogo, uma direção, uma missão, mas a pessoa ignora porque tem medo, porque está ocupada, porque não quer largar seu conforto. Vivem como se tivessem todo o tempo do mundo, mas o tempo não espera. A vida é breve. Muitos não serão alcançados, porque nunca responderam ao chamado do propósito. Preferiram viver para si mesmos. Preferiram viver no piloto automático. Preferiram sobreviver em vez de cumprir o que Deus planejou. E Deus continua chamando: eu te criei para algo, eu te ungi para algo, eu te escolhi para algo. E a pessoa finge que não ouviu. O sexto chamado ignorado é o chamado para voltar. Voltar para Deus, voltar para o primeiro amor, voltar para a presença que um dia te incendiou. Há pessoas que já foram fervorosas, já foram intensas na adoração, já foram apaixonadas pela palavra, já foram obreiras, líderes, cheias de fé, mas hoje estão secas, frias, distantes, e mesmo assim fingem que está tudo bem. E Deus chama com paciência: volte. Mas a pessoa responde: depois, e esse depois se torna anos, décadas e às vezes uma vida inteira. O chamado para voltar é ignorado, porque exige confrontar a verdade de quem nos tornamos. Mas Deus ainda chama, porque Ele é misericordioso. A questão é: até quando esse chamado poderá ser ignorado sem consequências? E por fim, o sétimo chamado ignorado é o chamado à decisão. O momento em que Deus coloca alguém diante da verdade, diante da eternidade, diante do confronto interior e diz: escolha. Mas muitos protelam, muitos adiam. Muitos dizem: um dia eu me acerto, um dia eu mudo, um dia eu entrego minha vida por completo. Mas esse um dia nunca chega. A decisão que deveria mudar tudo se torna um adiamento eterno. E o tempo passa, e a oportunidade se perde. E o chamado da decisão é engolido pelo silêncio de uma alma que nunca escolheu.
Agora eu te pergunto, entre esses 7 chamados, arrependimento, ouvir, santidade, perdão, propósito, retorno e decisão, qual deles você tem ignorado? Qual deles Deus tem repetido diariamente na sua vida? Qual deles faz seu coração estremecer enquanto você ouve estas palavras? Algo dentro de você sabe que Deus está falando. Não ignore isso. Não endureça seu coração. Não trate esse momento como apenas mais um vídeo. A eternidade é real. O tempo está passando. E Deus ainda está chamando. Talvez este seja o momento mais importante da sua vida espiritual em meses, anos ou talvez em toda a sua história. Talvez seja aqui agora, neste exato segundo, que Deus está dizendo: filho, filha, acorde. Eu te quero de volta. Eu quero transformar sua vida. Eu quero te salvar. Eu quero te restaurar. Eu quero te despertar. Se você sente isso, escreva nos comentários: eu ouvi o teu chamado, Senhor. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Declare publicamente. Isso sela espiritualmente a sua decisão. E se este vídeo tocou sua alma, deixe seu like e se inscreva, porque juntos vamos continuar vivendo uma jornada profunda na presença de Deus. Que o Espírito Santo fale ainda mais ao seu coração depois deste vídeo. Que ele revele o chamado que você vinha ignorando e te conduza de volta ao propósito para o qual você foi criado. E que você nunca mais ignore a voz de Deus quando ele te chamar. Amém.